independência financeira. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vamos ver quem é quem. Flávia Amoroso, psicóloga. Eu. Laís Rosa, empreendedora. Mari Tolentino, chefe que vai cozinhar conosco daqui a pouquinho. Também. Laís, logo no começo do programa a gente fez um vídeo que você mandou. Você falando que você é empreendedora no lugar onde você trabalha. Sim. O que você faz e como começou? Eu comecei, na verdade, assim, vou começar falando do que eu faço, então. Na verdade, eu sou grafiteira, comecei a me envolver com as artes através do grafite. E aí foi através do grafite também que eu descobri o empreendedorismo e também trabalho com moda. Então, eu consegui juntar essa arte do grafite com a moda. E eu também trabalho com arte e educação, eu dou aula de figurino. Ah lá. Fazendo... É você? É eu mesma. Esse aí no meu ateliê, que fica lá em Itaquera. E aí eu estava fazendo uma pintura num tecido que depois serviu de cenário. Mas então, o que grafite tem a ver? Como você fez esse salto do grafite para o empreendedorismo? Na verdade, assim, no meio artístico do grafite é muito comum a gente pintar as roupas à mão. Então, eu comecei a pintar camisetas à mão. Uma coisa foi puxando outra. Isso, e aí eu sempre gostei muito de moda, eu sempre gostei muito de costurar, sempre fui muito curiosa. E aí eu vi na moda uma possibilidade de empreender juntando, então, a minha arte do grafite junto com as roupas, que é onde eu trago essa estética da moda que eu falo que é uma moda artesanal, porque todas as peças, elas são únicas e elas são feitas à mão e muitas delas também são pintadas à mão com pincel. E aí eu também trago um pouco desse meu estilo mesmo, com grafite também nas roupas. Com que idade você começou a grafitar? Para 17 para 18 anos. Você já tinha noção que isso poderia te levar a uma independência financeira? Nunca, não imaginava. Então, e aí eu vou trazer a Flávia para a nossa conversa, porque é uma coisa que eu acho que as gerações mais novas, sim, mas as outras, a minha, por exemplo, não era uma preocupação nossa. Não era uma primeira... Hoje eu vejo que as meninas, para mim vocês são meninas, têm isso como primeira preocupação. Sim. Isso é uma mudança muito saudável para nós mulheres. Sim. Com certeza. Óbvio, né, que eu avalio e olho muito para a realidade de algumas pacientes que chegam, né, com essa demanda, mas eu olho, por exemplo, para a história da minha mãe, da minha avó. Né? Nossa família mesmo, Exato, né, de gerações que não é que nem tinham oportunidade, mas não tinham esse olhar, né, para essa questão financeira, para a construção dessa vida profissional, né, onde... O homem ocupava sempre esse espaço, né? Até por uma questão biológica da mulher de ser quem vai gerar filhos, né? Então eu acho que a gente carrega essa construção, né? De ter papéis muito bem definidos. E aí nessa geração, né? Nesse momento mais atual, eu acho que as mulheres aí sim vêm olhando, né? Para uma independência e assim, para a importância dessa independência financeira, né? Porque é muito fácil a gente falar, então você precisa sair desse relacionamento, não está te fazendo bem. Às vezes a gente não precisa nem falar, a pessoa sabe. Mas eu vou para onde? Vou fazer o quê? Fazer o quê, Mari? Vou viver do quê? Vamos fazer chocolate, né? Vamos trabalhar com confeitaria. É uma alternativa, porque isso é em casa. É em casa. As pessoas não precisam nem saber. Nem que você está trabalhando, que você está indo, porque a gente também não precisa contar tudo para todo mundo. Sim. Você vai ali começando sua vida profissional sem falar. E é muito interessante, Regina, ver toda essa história, porque assim, principalmente nós da confeitaria, a gente começou em casa. Então, assim, ou começou fazendo um doce para os filhos, para a festa das crianças, e aí um ou outro já veio elogiar, falando que aquele doce estava gostoso. Ou então eu tenho muitas alunas... Ali a gente estava montando uma sobremesa, que era uma sobremesa empratada num casamento para 200 pessoas. Ai, que então, orgulho. imagina, era uma sobremesa empratada, que é uma esfera que a gente joga uma calda de chocolate. Mulher? Só mulher. Só mulher? Só mulher. Quando eu tinha, né, cheguei a empregar 20 mulheres de uma vez só, lá na Mari Gourmet, até um vídeo aí que tem uma história bacana por trás. Mas o que eu estava falando é justamente isso, né? Eu tenho muitas alunas, hoje eu me dedico exclusivamente a ensinar, são quase 12 anos aí na confeitaria. Tão novinha, né? Que bom que parece, né? Laís, novinha, tudo menina. E aí, mostrar para elas que existe uma possibilidade, justamente, às vezes está passando por um relacionamento que ela se torna, entre aspas, dependente, refém da situação, né? Ou às vezes ela está num trabalho que ela ganha até bem, mas ela não é feliz
ali. Outra. Então a gente Que também é um pega- relacionamento ruim, você com o seu trabalho quando Então a não gente tá pega legal. várias situações como essa, sabe? Você começou na sua cozinha. Eu comecei na minha cozinha. Já sabia que você estava começando uma carreira profissional? Eu estava até comentando com as meninas, eu sou formada em administração, tá? Então, o que aconteceu? Eu estava num processo de depressão, eu trabalhava numa indústria farmacêutica e eu ganhava muito bem, mas comecei a ter depressão e síndrome do pânico durante esse processo. Aí o que aconteceu? Começou a gastar o seu dinheiro com os produtos da indústria farmacêutica. Foi, exatamente, eu virei paciente Ficou da tudo indústria, ali. essa é a real. E aí o que aconteceu, né? Pedi demissão, porque eu falei, eu preciso me cuidar. E no mês seguinte, meu até então namorado me pediu em casamento e eu sonhava em fazer aquele casamento maravilhoso, mas estava desempregada. E aí eu sempre falo do Anjinho, que é minha concunhada, que ela falou, Mari, você não quer aprender a fazer brigadeiro gourmet para economizar no teu casamento, já que você quer fazer aquele casamento? Falei, bacana, como que é? As primeiras receitas ela passou por telefone, eu em Goiânia na época, ela em Fortaleza, e ali eu falo que a confeitaria me curou, porque quando eu comecei a fazer todo aquele processo criativo ali, né, entra muita questão de arte também na cozinha, eu me apaixonei. E Casou aí, com o moço? Casei, estamos super bem casados. Fez os brigadeiros fiz os da brigadeiros da festa. festa. Então ali começou a noção do empreender, sabe, Regina? Eu achava que assim, que eu no final da vida eu ia abrir um negócio. Eu achava então você que eu ia já ter que tinha esse ganhar tino. dinheiro para abrir o negócio, sabe? A minha noção na época era essa, por ter uma formação em administração. Mas enfim, hoje eu fui arrebatada pela confeitaria e eu falo que... Vive disso. Vivo disso. Não, Vivo e- disso. Você acho- como... Perdão, Só- pode falar. Acho que você trouxe uma questão super legal, né? Eu comecei na minha cozinha, né? O quanto muitas vezes o simples, né? Traz algo de muito sucesso e de que faz muito sentido pra gente, né? Então, não necessariamente uma grande empresa, mas assim, o que faz sentido para essa mulher que está em casa depressiva, ou que está em casa cuidando de filhos, ou que está presa numa relação que não é saudável, né? Então acho que Uma doença. Exato, né? Aí você começou como? Você começou a grafitar, mas você começou como? Tinha incentivo de alguém? Você foi na raça? Como é que foi? Porque hoje você é uma mulher independente. Sim, hoje eu trabalho Financeiramente, também, inclusive. trabalho só com isso. Hoje em dia eu trabalho só com a área da arte. É muito engraçado, porque quando a gente começa, muitas vezes a gente não entende de onde a gente vem, né? Tipo assim, o porquê daquilo. E é uma construção de entender como que eu cheguei nesse lugar. Então, depois eu fui percebendo que as mulheres da minha família me incentivaram muito. Então, Olha, a que minha mãe, legal. por exemplo, que é uma mulher cearense, que veio morar em São Paulo, adolescente, veio trabalhar como empregada doméstica, ela nunca teve acesso aos recursos para poder fazer as próprias roupas, por exemplo, para comprar roupas, por exemplo. Então, ela sempre me ensinou a costurar à mão. E por mais que isso era muito intuitivo, isso reverberou muito na minha vida para que eu faça o que eu faço hoje, É um entendeu? vínculo. É um vínculo total. E então, eu fui entendendo essa história de onde eu vim, quem são essas mulheres da minha família, o que elas fazem. E então acho que isso influenciou muito diretamente e indiretamente, né, para que eu começasse a trabalhar com a arte mesmo. Então, o seu trabalho te sustenta financeiramente e te sustenta emocionalmente. Sim, porque eu trabalhei durante muitos anos, eu sempre quis ter a minha independência financeira desde muito jovem. Então, com Muito jovem, com que idade? 14 anos. Arrasou, amiga. Tá? Isso é exemplo. Não quero ser refém nem de família. Sim. Vocês dão licença enquanto a gente conversa? Vamos lá. Vamos lá. Porque ela trouxe as coisas dela. A gente já vem. Amigas, A cada gente tela, tá me chamando assim. Mas diga, desde os 14 anos que você falou, não, vamos aqui. Vamos. Tá lindo. Não quero depender de ninguém. E o meu pai, por exemplo, as minhas tias sempre me incentivaram muito a sair para trabalhar. Nunca teve aquele lugar de não poder sair, sabe? Então, eu comecei a trabalhar como secretária, depois fui para telemarketing. E aí hoje eu trabalho só com a marca e com arte, educação e com grafite. Aí Tô aqui a gente... arrepiada, olha, não sei. Ai, Cheguei aqui, que cheguei aqui obrigada. e fiquei arrepiada. Ai, não sei nem por onde começa. O que você quer mostrar? É tudo eu lindo. posso mostrar, vamos começar daqui pra lá, então. Aqui tem as bolsas, por exemplo, que a gente faz, é uma arte, a mesma linguagem, então, da rua eu trago pras bolsas. E essas peças eu costuro, eu tenho hoje em dia um espaço que eu faço uma locação, mas eu comecei também fazendo em casa, na lavanderia de casa. Eu montei meu pequeno ateliê. Com quanto? Porque é pouco, mas você precisa de Eu uma comecei coisa. com R$50.
comprando pequenos pedaços de tecidos, comprando algumas camisetas e aí sempre pintando à mão. E foi muito legal porque o público super entendeu. Essa daqui é uma técnica da sublimação, que também eu construo. Tá difícil pra você, né, Tra? Segura aqui pra mim um pouquinho, faz um favor. E a gente vai fazer assim, ó. Aí, pronto. Aí. E o mais legal é que as peças são todas únicas, não faço elas repetidas. Então, igual cada grafite. peça é única. A pessoa nunca vai ter uma peça igual da Lama. Por que tá um pra lá, um pra cá, um pra cá, pra lá? Acho que foi a Qualquer forma que a jeito? gente dispôs, Então a gente tem as saias. Tem essa. Só tem essa. Eu só faço uma peça de Tem cada uma. essa saia. Sim, só faço uma peça de cada. Ai, que gostoso isso, Isso menina. é malha. Mas então, você começou na lavanderia com R$50, mas Isso. a sua família, especialmente as mulheres, te dando a maior força. Sim, eu fui criada pelas minhas tias também. E elas sempre me incentivaram, assim, quando a gente começa, é uma construção também da família entender esse processo da arte, porque eu sou uma mulher periférica. Então, muitas vezes a gente fica vinculada até o CLT, né? Mas eles super entenderam quando eu comecei a investir, eles me apoiam bastante. Acho que isso faz toda a diferença. Você é privilegiada, hein? Sim, acho que ter o apoio da família é tudo. Não, manda um beijo pra sua família. Com certeza, pra minha tia Celinha e pra minha tia Angélica, que estão me assistindo, e pro meu pai também. Nossa. Eu faço peças também que vestem mais de um tamanho, mais de um corpo. Então, por exemplo, essa daqui é um kimono, ela também vira um vestido, tem bolsinho na lateral. Então, eu posso usar como eu quiser. Como você Se eu quiser, quero você te pode emprestar, usar amarrada também. Quer emprestar para Arthur, quer emprestar para tia. Sim. Para Arthur eu não empresto, porque... Arthur... Senão ele não devolve depois, Ai, né? Só porque ele tá ali. Olha que lindo. Ai, muito obrigada. E aí tem uma coisa que é muito característica, que é sempre eu jogo um pouco de tinta, que é algo que tem sempre nas peças. Eu vi aqui, ó. Então todas as roupas que eu faço, eu sempre jogo eu faço essa pintura com a mão, jogando esses respingos de tintas. Você chegou a ser CLT? Vamos lá passar com as meninas. Cheguei. Chegou a ser CLT? Qual a diferença de trabalhar registrado e de ter a sua autonomia, ser dona do seu negócio? Olha, eu acho que tem muitas diferenças, mas eu acho que a principal delas é o sentimento que a gente tem quando a gente faz uma coisa que a gente acredita. Porque quando você trabalha no CLT, você supostamente muitas vezes é por necessidade. Muitas vezes não é a área que você quer também, né? Então, mas aí como é que você faz? Aí eu queria saber das duas. Como é que vocês se organizam? Porque eu nunca fui CLT na vida. Apesar de trabalhar desde os 16 anos, a minha profissão é por contrato e tal. Mas, então eu me acostumei com isso desde cedo, mas quem trabalha com CLT, eu tenho essa fantasia da CLT, acha que tem a segurança, os benefícios. Como é que vocês trabalham e vocês equilibram a vida e as contas, sabendo que o seguinte, esse mês tem, mês que vem pode não ter. Minutinho. Na volta vocês falam. Tá bom. E aí, o que faz? Deita e dorme. A gente vai conhecendo todo mundo. Vira tudo uma grande família. Então, é o seguinte, né? Meu Deus do céu, ou estou empregada, não estou feliz, quero sair, mas lá eu tenho os benefícios. Ou quero ter independência financeira, mas eu preciso de um emprego registrado e tal. Como é que vocês lidam com essa insegurança de não saber como vai ser o mês seguinte? Quem quer começar a responder? Posso falar um pouquinho? Por favor. É interessante você trazer justamente isso num dia, né, como hoje, justamente para incentivar essas mulheres que estão infelizes com o que elas estão fazendo hoje ou procurando fazer algo, né? Porque, assim, o primeiro passo ele tem que ser dado. Então, eu tenho bastante alunas que elas estão num processo de transição de carreira. Às vezes são advogadas. Tem um emprego. Às vezes elas têm outras profissões, mas elas estão justamente buscando algo que faz bater o coração mais forte, sabe? É o que a Laís assim, falou, o que faz sentido para você. Faz sentido, exatamente. Então, assim, esse processo, ele tem que dar um primeiro passo, né? Não é da noite para o dia, mas se não houver o primeiro passo, que dia que vai ser esse? Então, dá para conciliar, igual no caso da confeitaria, eu acredito que no grafite também, dá para conciliar esse empreendedorismo com uma outra atividade. Até mesmo pela questão da flexibilidade de horário, que nós empreendedoras, né, no começo, assim, eu brinco até que o pessoal acha que ser empreendedor trabalha menos, né? Mas não se enganem, mas a gente trabalha amando o que a gente faz, o que é totalmente diferente, né? Então a gente não sente cansaço. Não, então, assim, dá para conciliar outro emprego, a vida, os filhos, mais uma atividade. Mulher, né? Até aí. Mulher, exatamente. Então, ela trouxe um lado da questão que é quem já tem um emprego. Laís, não. Vou começar com isso desde cara. Na verdade, quando
acho que é muito legal a gente pensar também nessa construção, porque quando eu comecei de uma forma muito intuitiva. E eu não imaginava quanto aquilo poderia me trazer bons retornos, né? E quando você começa também é pequeno. Só que para mim a grande diferença é o acreditar. Eu nunca deixei de acreditar na potência e no meu trabalho. Ai, que massa. Então, assim, por mais que muitas vezes eu estive em situações que situações me fizeram desacreditar do que eu faço, eu mantive o meu foco, o meu foco principal era sobreviver do meu trabalho, né? Tem muita fé nisso, Muita né? fé, porque você tem que acreditar muito e acho que tem que ter pessoas do seu lado também que façam você acreditar isso. Ajuda. E a maternidade, ela foi uma chave Você é que mãe? mudou. Eu sou mãe de dois meninos. Qual a idade? O Otto, de 8 anos, e o Ian, que vai fazer 2 anos agora em abril. Não, depois que... Ai, que bonitinho. Esse aí é o meu bebê, o Ian, fazendo grafite junto comigo. É... E aí o Otto ai, e o Ian. que gracinha. Tudo Meus acomodadinho, né, do É. lado. Olha. E aí é muito legal porque eu faço questão que eles, quando eu estou Acompanhe. trabalhando, que eles me acompanhem. Assim, acho que é muito importante para eles. Vou ouvir a Flávia, mas é impressionante como a maternidade desperta uma fera dentro. É uma coisa. Exatamente. Uma força que você não imagina que Eu você falo, tem. As empresas às vezes acham que é um problema ser mãe. Imagina, a gente vem com... né? É um foco, você tem um foco ali, um objetivo depois disso. É né? Não tem impressionante, como, é muda outra, muito. né? Uhum. É outra. Mas então, Flávia, ambas têm, eu acho que o privilégio de ter uma rede de apoio, de ter uma estrutura familiar. E quem não tem? E quem não tem uma família que fala, vai, acredito, vai que a gente segura as pontas. E quem não? Porque às vezes não tem. Às vezes não tem nada, não tem nada. Olha, fala, eu estou infeliz, eu não gosto do trabalho, eu não tenho dinheiro, eu sou refém de fulano. Há de haver uma porta. Quem não tem, escuta, para ouvir histórias maravilhosas como das meninas. Mas eu acho que é muito importante, né, quando as mulheres contam histórias, né? Porque é muito comum mesmo uma mulher se ver sozinha, se sentir sozinha. Estar sozinha. Isso, né? porque Família é maravilhosa, mas eu não tenho coragem de contar. Isso. Uma coisa sou eu me sentir sozinha, uma outra coisa sou eu estar sozinha de Exato, fato, Flávia. né? E algumas mulheres estão sozinhas para a realização de um sonho, para o enfrentamento de algum problema, né? Então, acho que histórias de superação, de iniciativa, de coragem, da construção de um foco e de coragem é fundamental para que essas mulheres entendam que assim, pode ser comigo, né? Eu posso também olhar para frente. Posso ser uma Laís, posso ser uma Mari. Exatamente. A história das meninas esbarram muito na minha história, né, pessoal. Eu também tive um processo depressivo, né, há 7 anos atrás, quando eu engravidei e fiquei 1 ano e meio sem trabalhar para cuidar do meu filho. Então, eu tinha essa força da maternidade, né, mas eu estava sem trabalho, que era algo que é algo que compõe muito a minha identidade. De todas nós, né, Flávia? Muito. De todas nós. E assim, a minha preocupação era, quem sou eu neste universo de São Paulo, porque eu venho do interior. Da onde? Eu sou de Birigui. Ah, tá. Sou de Rio Preto. Pertíssimo. E quando eu saí do interior e parei em São Paulo, né, com uma criança de 40 dias nos braços... Meu Deus. Eu enlouqueci, porque o que eu vou fazer sem trabalho, né? Uma cidade que assusta a numa gente. cidade que assusta, dependendo financeiramente de um parceiro, Meu Deus. né? E foi ouvindo histórias assim, e recebendo apoios de uma rede que, né? Foi me compondo de coragem e assim, eu vou começar de novo, né? E essa questão, né, do ouvir histórias, da coragem e de olhar para frente. O ser humano não tem ideia da capacidade de superação que ele tem. Exatamente. Exatamente. A gente se subestima. Sim, a gente se subestima. A gente se subestima. Né? Nós temos uma Impressionante. capacidade de construção, uma capacidade de criar, de dar respostas novas para a vida. Ou seja, sempre a Laís falou, teve momentos que eu fraquejei, Sim. né, Amaro? Olha, não com foi muito certeza. difícil. Então, assim, sempre há uma saída. Sim. Isso é muito importante a gente ter em mente. E quando não há essa saída, a gente constrói. Perfeito, Flávia. Né? Porque isso é muito importante. Às vezes não tem mesmo. Onde eu olho, eu não vejo saída, mas eu posso construir uma saída. Maravilhoso. Eu vou dar um
Pode falar, minha querida. Não, perfeito. Eu tô aqui absorvendo cada fala das meninas. É muito bacana essa É troca. muito gostoso conversar, né, entre nós. Eu vou dar um Instagram da Flávia, que é psicóloga. É psicóloga Flávia Amoroso. É seu nome? É, Ai, meu sobrenome. Vem da minha mãe. Psicóloga Flávia Amoroso. O Instagram da Laís. São dois. Laís da Lama, eu amei. Obrigada. Laís com S. Laís da Lama, o Instagram. O outro Instagram é Da Lama ao Luxo, com 2 Os. Da Lama ao Luxo. Dá para comprar suas peças? Dá Sim. pelo Instagram. Vou dar o Instagram da Mari Tolentino, que é @chefmari, com I. Mari Tolentino. Mari continua conosco. Perfeito. Mas vocês querem ficar pra mesa? Ai, são convidados. Ai, eu já tô botando tudo uma lá. A produção só me olha. Fala, Regina. Regina. Ai, vou fazer uma mesa de mulheres. Mais o Arthur. Fazer uma mesa de mulheres, a tia, o Arthur. Então pronto, a gente continua a mesa e continua essa nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa a gente impactou positivamente em casa. E se uma pessoa foi impactada, Já valeu. tudo Sim, já valeu, valeu a já pena. valeu. Valeu estar Tudo aqui. já valeu. Ah, então até daqui a pouco. Até daqui a pouco, obrigada. Ai, vamos fazer uma mesa bem gostosa, bem gostosa.